Ó, tá gravando, tá gravando. Tá. Estão falando no chat. Ah, é o Giga tá falando. Giga O também. Giga tá em todo dia também. É, mano, nossa. É que ele é à toa. Ué, Rafael, Vou fazer por que, medicina. que você não desligou a câmera? O quê? Vou fazer isso. Apenas? Fazer medicina ficar à Tem toa. nada. Tem nada, nem pra fazer. Ai, meu pai. Bora, galera. Então vamos. Acho que eu não mandei no grupo, né? Eu tenho problema. Pronto, liga de novo, o Vitor tá feliz. Mais alguém? Boa. Só o Rafael que vai ligar a câmera, galera? Esse nem vergonha. Ah, sim. Mas eu vou Só acabar desligando, porque corajoso. tipo, tem o pessoal jantando aqui, aí vira e mexe um vai passar aqui, então eu vou acabar Não, fica à desligando de qualquer vontade pra jeito. desligar, tô só zoando. Acho que no meio da aula, acho que é melhor para vocês desligar o áudio também, né? Sim, sim. O Alisson vai colar. Pediu pra gente esperar. Nossa, mas ontem a Tem última muita aula coisa. que era da Met. Não era. Quem Da era? Laira. Da É, Laira. galera. Isso. Tipo, tinha 15 pessoas. E Hoje era a tem última aula. Essa é a primeira. Ah, a primeira tem 15 agora. Gustavo É, mas também se a tá com a primeira câmera, tem eu vou 15, desligar. a última. Filha da Hoje Eu a acho gente que acaba Ficar com com 8. 5. Eu Vai acho ficar que eu, a então. Jenny, a Lei e o... Alisson, Eu, a Jenny, a Lei e o Rafa aqui, olhando Wine, pra cara dela. é um rapazinho que chama iPhone. Quantas pessoas tem agora? Vocês conseguem ver pra mim? Eu não consigo. 16. Tem 16. Então vamos. Contando com você. Vamos. Também conta. Vamos começar então. Ó, ao invés da gente ir para revisão, então, vamos para o módulo 2. No módulo 2, a gente vai dar sequência do que a gente tinha começado no módulo 1. No módulo 1, a gente viu os conceitos de carga e a gente viu os conceitos de corrente. Um está relacionado ao outro. No módulo 2, a gente vai entender o porquê que a nossa corrente... Por que a nossa corrente... Opa, isso é muito novo para mim. Por que a nossa corrente aqui, ó, o que causa ela e qual é a consequência dela. O que leva e o que ela vai provocar no aparelho que ela vai passar. Então, a gente vai, olhando para a causa, primeiramente, a gente vai denominar essa causa de DDP, ou diferença de potencial. Eu estou com uma caneta aqui. Oh, boa. DDP. Ou diferença de potencial, é a abreviação, mas a gente também pode chamar de tensão elétrica. O que é isso? Basicamente, pessoal, é a pilha, é a bateria, é a usina elétrica, é naquilo que a gente vai ligar os nossos aparelhos. Por que que quando a gente liga os nossos aparelhos, a nossa fiação em um aparelho desses, porque quando a gente coloca uma determinada voltagem, afinal, essa é a unidade de medida da DDP, são os volts. Por que quando a gente faz isso, a consequência é gerar corrente? Isso a gente vai entender mais para frente, nos módulos que eu optei por deixar mais para frente para vocês, porque além de cair menos, é um pouco mais complexo. O que interessa para nós é pensar que DDP gera corrente. Pronto. Mas o que acontece? A diferença de potencial vai gerar, por exemplo, numa situação como essa daqui que eu coloquei para vocês, nesse desenho aqui. Aqui nós temos uma pilha, ligado a ela uma lâmpadazinha. O que ela vai provocar na fiação de cobre que está ligando a bateria a essa lâmpada é que os elétrons livres que vão estar nessa fiação de cobre, eles vão sofrer o que a gente chama de força elétrica. Por que eles sofrem uma força elétrica? Porque a diferença de potencial gera o chamado campo elétrico. Então, a diferença de potencial gera o campo elétrico, que gera força elétrica em cada elétronzinho, e isso faz com que os elétrons se movimentem todos na mesma direção. Como que chama o movimento de todos os elétrons na mesma direção? Corrente. Então, é por isso que a gente... Deixa eu desligar aqui para mim.
Então, é por isso que a gente tem a nossa corrente. Interessa para nós o porquê? Não. O que interessa para nós é a definição de DDP, e interessa para nós a consequência dela, que é a corrente. Basicamente, a gente vai dizer que quando nós ligamos algum aparelho em uma determinada DDP, em uma determinada voltagem, ela é representada pela letra U, vou escrever em preto, acho que é melhor. É representada pela letra U. Basicamente, a gente vai dizer que vai ser fornecida uma determinada quantidade de energia. Vocês me desculpem que eu sou novo nesse negócio. Vai ser fornecida uma determinada quantidade de energia para cada coulomb de carga. Como assim? Todo esse processo que eu descrevi para vocês, campo elétrico, força elétrica, tudo isso, em cada coulomb, em cada elétronzinho que está nesse fio de cobre, vai ser fornecida uma determinada quantidade de energia. Essa quantidade de energia que vai fazer com que eles se movimentem e vai fazer com que seja formada a corrente. Tá claro para vocês isso? Gente? Sim. É que vocês desligam o microfone. Aproveitar que vocês estão com o microfone Mais ligado, ou vocês estão me menos. vendo? Sim. Sim. Então, traduzindo o que eu falei numa situação mais corriqueira para nós, tanto no dia a dia quanto nos exercícios. Quando eu pego um esquema como esse aqui que eu fiz, eu tenho uma pilha e ligado a ela uma lâmpada. Quando isso acontece, o que essa bateria, o que essa pilha está fazendo? Significa que para cada 6,25 quintilhões ou 10 a 18 elétrons, esse símbolozinho aqui para elétrons, essa quantidade de elétrons ele vai fornecer 12 joules. Lembrando que joules, pessoal, é a unidade de medida de energia. Quem vai trabalhar melhor a dedução do que é um joule para vocês é o Nicolas. Mas para a gente é importante saber que o joule existe. Depois vocês vão entender melhor, quando vocês tiverem trabalho, o que é o joule. Ou também é a mesma coisa que dizer que para cada coulomb de carga que existe nessa corrente, essa pilha está dando para eles 12 joules. Basicamente, 12 joules é o trabalho que cada coulomb de carga que está nessa corrente está realizando. É o tanto de energia que ele puxa da bateria para poder andar e fazer a corrente fluir. Vocês entenderam? Eu acho que dos conceitos mais simples, esse talvez seja o mais abstrato. Porque a gente tem que imaginar um fornecimento de energia que a gente não vê. Mas, pessoal, é isso. É lembrar que é o tanto de energia ou o tanto de trabalho que cada carguinha vai fazer, que é fornecido para cada carga andar. Sabendo disso, a gente consegue pensar... Opa. Eita. Meu Deus, vocês devem estar rindo de mim. Pensando nisso, a gente consegue pensar na consequência. A consequência de uma corrente passar através de um aparelho é justamente esse aparelho funcionar. Deixa só eu fazer um negócio, deixar a formulazinha da definição em destaque, para depois eu vou disponibilizar esse improviso de lousa para vocês. Bom, mas lá no Drive eu também deixei alguns esquemas, alguns resumos que eu fiz à mão. Mas enfim, vamos continuar. A consequência, quando uma corrente atravessa um aparelho, é fazer esse aparelho funcionar. Ou, falando de uma outra forma, é fazer esse aparelho consumir energia. Ele vai ou transformar energia. Como assim? Esse aparelho, por exemplo... Não, esquece, eu estou trocando a ordem das explicações. Esse aparelho ele é dotado de uma determinada potência, e essa é justamente a consequência que eu quero trabalhar com vocês. Por que isso não está escrevendo? Esse aparelho ele é dotado de uma determinada potência. E o que essa potência vai nos informar? Ela vai nos informar
o tanto de energia que esse aparelho consome em um determinado período de tempo. É a rapidez com que esse aparelho consome energia. Então, vamos pensar no chuveiro que eu pus de exemplo aqui. Esse chuveiro eu vou ligar na tomada. Essa tomada tem uma determinada DDP, uma determinada voltagem. Essa voltagem vai fazer com que gere corrente na fiação que o chuveiro está ligado. Essa fiação vai passar através do chuveiro e essa corrente vai passar através do chuveiro e vai fazer com que ele transforme energia, com que ele consuma a energia que está passando por ele. Como assim? Vamos supor que ele está ligado na posição inverno. Essa aqui que eu coloquei para vocês. Na posição inverno, ele consome 8.000 watts. O que é watt? Watt nada mais é do que a unidade de medida de potência, que eu já vou deduzir para vocês o que significa. Ele está no consumo de 8.000 watts. O que isso significa? Significa que em 1 segundo ele vai transformar 8.000 joules de energia elétrica que está passando por ele na corrente, pela fiação, em 8.000 joules de energia térmica, que vai fazer com que esquente a água e a gente tome uma água quentinha no inverno. Basicamente, então, a potência é a capacidade que esse nosso chuveiro tem de transformar a energia em joules, o quão rápido ele consegue transformar a energia em joules. Então, a gente tem que a energia está em joules, ΔT nosso em segundos, pelo sistema internacional, e a potência em watts. Rapidez de transformação ou de consumo de energia. Alguma dúvida até aqui? Na tomada de 120, que você deu exemplo, que passa a corrente para o chuveiro. É a mesma coisa da bateria, por exemplo, que a bateria tem 12 joules, a tomada, então 120 seria a força para a carga andar? Vamos por assim, esse chuveiro é um chuveiro 120 volts, tá bom? Uhum. Então você vai ligar ele numa tomada de 120 volts. O que essa tomada vai proporcionar? Na verdade não é a tomada, é a usina. É a usina elétrica, certo? O que isso vai fazer? Acompanha comigo. Você não quer falar, você está envergonhado? Não, eu tô te ouvindo. Não, tudo bem. Não. É que é duro fazer tudo digital, é isso. O que vai acontecer nessa fiação, quando a gente liga na tomada, é que vai ser gerada uma corrente nessa fiação. Porque essa tomada tem uma determinada DDP, que a gente sabe que é 120. O que significa 120 volts? Você, agora Felipe, falando para você, perguntando. O que significa isso? Vixe, que Ó, cacá. pensa aqui, ó. É o que eu coloquei aqui. O que isso significa? Aqui aonde, gente? Aqui, desculpa. Aqui. Não sei se você está vendo a tela toda aqui, ó. Aqui, embaixo. Para cada coulomb de carga, para cada elétron da fiação que a gente liga nessa tomada vai receber 120 joules. Cada coulomb de carga dessa fiação vai receber 120 joules. Perfeito? Esses 120 joules, eles vão ser transportados. Não é transportados, esses 120 joules, eles estão nos elétrons. Eles fazem os elétrons andar. E a isso a gente dá o nome de corrente. Mas é só para um efeito didático. O que o nosso chuveiro vai fazer quando essa corrente passar por ele? Ele vai transformar. Exatamente. Ele vai usar essa energia elétrica que a gente dá para ele para esquentar a água. Ele vai pegar a energia elétrica, ele vai transformar em energia térmica. Ele vai esquentar a água. O quão rápido ele consegue fazer isso é uma capacidade do chuveiro. Isso já é informado pelo fabricante. Está na caixinha dele. O quão rápido ele consegue fazer isso é o que a gente chama de potência.
A propriedade que a nossa tomada tem, que a nossa pilha, que a bateria tem de fornecer energia para um determinado aparelho, para uma determinada fiação, a isso a gente dá o nome de DDP. Entendeu? Só que essa DDP gera a corrente que faz o aparelho funcionar e esse aparelho, com a determinada potência dele, vai transformar energia e vai funcionar. Entendeu? Entendi. Mais alguma Entendi. dúvida? Agora é teoria mesmo. Eu sei que é chato. Rapidinho. Esse Q na fórmula de causa, o que significa esse Q? Significa o tanto de energia que ele vai dar para cada coulomb de carga. Tipo assim, vocês lembram na nossa aula do módulo 1 quantas cargas elementares que significa falar 1 coulomb? Que é o que está aqui. 6,25 vezes 10 a 18. 18, exato. Isso significa, não sei quem está falando, quem perguntou agora, mas isso significa que para essa quantidade de elétrons aqui que eu grifei, e que eu vou grifar de novo, significa que a nossa bateria, que a nossa pilha, vai fornecer uma determinada quantidade de joules. Isso vai fazer com que esses elétrons se desloquem. Esse deslocamento de elétrons a gente dá o nome de corrente. Entendeu? Por isso esse Q aqui embaixo. Porque é a quantidade de energia que vai ser fornecida por uma determinada quantidade de carga. Sacou? E a carga é medida em coulombs. E a carga é medida em coulombs, E o exatamente. coulomb é quantos elétrons tem ali. Deduzindo, exatamente, você pegou perfeitamente. Ó, o volt, eu esqueci de colocar as unidades de medida aqui. Aqui o nosso volt vai ser equivalente à quantidade em joules que é fornecida... acontecendo aí. A quantidade em joules que é fornecida por uma determinada quantidade de coulombs. Perfeito? Alguma dúvida? O Q é N vezes Z? Que é N vezes Z, sempre. Ah, tá. É porque no caderno tava maiúsculo, daí eu achei que não fosse a mesma coisa. Tanto faz. Aham, Tanto faz. Aí, então, a diferença de potencial é dada pela energia dividido pela quantidade de cargas que ela vai ser distribuída? Isso, exato. Ok, E isso entendi. é chamado de tensão? Isso é chamada de tensão Ou é elétrica DDP. ou diferença de potencial. Tá. Ou DDP. Então, Vocês vão ver bem entendi. mais como DDP. Então a tomada 120 é a tensão dela, ou a DDP. Exato. É a tensão dela. Se a gente colocar um fio de cobre nela, ela vai fornecer para cada 6... Oh, meu Deus. Eu só rabisco esse negócio. Ela vai fornecer para cada 6,25 vezes 10 a 18 elétrons daquele fio de cobre, 120 joules. Entendeu? É isso. Ela vai fornecer uma quantidade de energia para uma determinada quantidade de elétrons. Só que essa determinada quantidade de elétrons a gente consegue calcular em coulombs. Então a gente determina que a tensão elétrica de algum aparelho é o tanto de energia que ele consegue fornecer por uma quantidade de coulombs. Ou, como o Luiz falou, eu acho que foi o Luiz, o quanto que a energia que é fornecida por essa pilha, por exemplo, é distribuída entre os coulombs. Entendeu? Eu não sei quem me perguntou sobre o quê. O que tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. No resumo que eu dei para vocês, antes da lista de exercícios que eu dei para vocês do módulo 1, no módulo 2 também. Tem um resuminho teórico. Porque eu sei que fazer resumo de física é chato, mas às vezes a gente precisa saber teoria. Aliás, sempre. Então eu coloquei para vocês, e lá tá, que tanto faz ser quezão ou quezinho. Se não me engano, é uma das primeiras coisas que eu coloquei, tá no primeiro parágrafo, alguma coisa assim. Podemos continuar? Sim. Sim. Muito bem, então. Isso de transformar energia elétrica em térmica é o efeito Joule, né? Exato. Exatamente, o efeito Joule. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente vai precisar saber quando a gente vê resistores, que a gente começa a entender no módulo 3. Os resistores. Dentro desse chuveiro tem um resistor,
dentro de uma lâmpada tem outro resistor. Basicamente, a função é impedir que a corrente passe. Uma das consequências de impedir é o efeito Joule. Mas isso a gente vai entender no outro módulo, na próxima aula. Tá bom? Ô, pessoal, eu estou falando do módulo 2, mas vocês tiveram acesso ao material, né? A lista de Sim, exercícios. Isso vocês viram. Eu mandei no sim. grupo, no WhatsApp, no e-mail de vocês e no Drive. Se em algum lugar vocês podem ter visto. Se todo mundo viu, Eu vi. mas eu vou mandar tudo de novo. Na dúvida, eu vou mandar de novo no WhatsApp. Tá bom? Não, tá os materiais lá, mas muita gente não viu. Mas é preguiça também. Gente, ó, pensando agora que a gente já viu o que significa potência elétrica, a gente pode pensar na potência elétrica de um aparelho. Como assim? Como assim falar da potência elétrica de um aparelho? Gente, um aparelho, por exemplo, um chuveiro. Por esse chuveiro vai passar uma determinada corrente, que eu estou grifando aqui, não grifei, beleza. Uma determinada corrente. Esse chuveiro está ligado em uma determinada diferença de potencial, em uma determinada DDP na tomada, né? E esse chuveiro tem como característica dele potência. É uma propriedade que ele tem, é o quão rápido que ele consegue esquentar a água. Tem como a gente relacionar todas essas formulazinhas? Tem. Essa fórmula que eu vou passar para vocês agora é uma das fórmulas mais famosas na física, mas na verdade ela só é uma forma de unificar as três definições. A definição do que é corrente elétrica, a definição do que é DDP e a definição do que é potência. Como que eu deduzo isso? Pessoal, o que é corrente? É a quantidade de carga, olha aqui, não lembro, não sei, não conheço a sua voz, mas aqui eu coloquei Qzinho, tá vendo? Para corrente. Normalmente eu ponho Qzão, mas eu pus Qzinho. Tanto faz. Uhum. É a quantidade de carga que vai atravessar um determinado condutor elétrico, por exemplo, um fio de cobre, em um determinado tempo. É o quão rápido os elétrons vão passar por esse condutor. É basicamente a definição do que é corrente. O que é DDP? É o tanto de energia que vai ser fornecida para uma determinada quantidade de carga. Ou como o Luiz bem colocou, é o tanto de energia que vai ser distribuída entre os elétrons de um determinado fio, por exemplo. E o que é potência? Que eu esqueci de deixar a divisão aqui. É o tanto de energia que um determinado aparelho, como eu peguei o exemplo agora, um chuveiro, consegue transformar ou converter de energia elétrica para térmica, como é o caso do chuveiro, ou um caso de uma lâmpada. Ela consegue converter de energia elétrica para luminosa, entre outras coisas. Um motor, quando um motor converte, ele vai converter energia elétrica em energia cinética para movimentar esse motor, para fazer esse motor funcionar. Então, tem várias situações que a gente consegue pensar na potência de um aparelho. Como que a gente correlaciona tudo isso? Pessoal, alguém deu uma riscadinha. Tá. Pessoal, a gente consegue escrever a definição de DDP e a definição de corrente de uma forma diferente. Corrente, a gente consegue, por exemplo, isolar o nosso Q, que vai ser bem útil ao longo da dedução da fórmula que eu quero chegar. Que a gente pode deixar Q igual a I vezes ΔT. Perfeito? Só estou isolando o Q. E na nossa definição de DDP, no U é igual a energia dividido pela carga, a gente consegue isolar a energia. A energia é igual a carga vezes a DDP, que é o que eu deixei em vermelhinho aqui. Já pensando na nossa dedução, já tenho aqui, ó. Vou grifando para vocês saberem do que eu estou falando. A nossa potência é a quantidade de energia que é convertida em um determinado tempo.
A energia, como é que ela pode ser lida? A energia é igual a Q vezes U. Está aqui em cima. Então, a gente pode colocar aqui. Potência é igual a Q vezes U dividido pelo ΔT. O nosso Q, eu circulei errado aqui. O nosso Q, ele é igual a isso aqui. A nossa carga é igual a corrente vezes tempo. Então, a gente substitui. Potência é igual a corrente vezes tempo vezes DDP dividido pelo tempo. Já posso cortar tempo com tempo. E o que eu fico? Aí vocês podem dar risada. Π. P igual a I vezes U. Vocês ficam comigo. Olha que fofo. Essa é uma fórmula, gente, que está horrorosa aqui. Eu escrevi de uma forma porca. Essa fórmula, ela vai ser muito útil para nós. Porque até agora, os exercícios que eu passei são os exercícios que vocês conseguem resolver só sabendo o que é carga, só sabendo o que é corrente. Mas a partir de agora, vocês vão parar para perceber que os exercícios vão dar para nós situações do dia a dia. O que eles vão nos fornecer são situações, por exemplo, de ligar um chuveiro. E esse chuveiro, como eu disse, tem uma corrente passando por ele. Ele está ligado em uma determinada tomada. Essa tomada tem uma voltagem. Não está escrito na caixa, o fabricante já informa para nós qual é a potência desse chuveiro, ou de uma lâmpada, ou de um motor, o que seja. Então, ao invés da gente ficar fazendo 1000 contas, tentando lembrar 1000 fórmulas que a gente decora, que na verdade são as definições, a gente pode apenas lembrar do querido professor de vocês, que sou eu, né? O Pio. Vocês lembram do Pio, P igual a I vezes U, e vocês resolvem as questões de uma forma muito mais simples. Perfeito, gente? Você nasceu para essa matéria mesmo, né? Eu nasci nessa matéria. Eu sempre gostei. Peguei empatia por física elétrica nessa aula. Ah, Alguma dúvida até agora? Não. não. Podem perguntar. Que agora eu só vou fazer um comentário e a gente já vai para os exercícios. A gente tem 20 minutinhos aí para fazer exercício. Não sei se vai dar para fazer tudo. Pessoal, ó, só uma observação, que é a seguinte. A energia consumida por um determinado aparelho, pelo nosso chuveiro, que eu estou pegando de exemplo nessa aula, por uma lâmpada, por um motor, por o que quer que seja que a gente ligue na tomada ou numa pilha. Ela é o que é cobrado de nós no nosso dia a dia. Quando chega a conta de luz, na conta lá, se vocês forem ver, não está a potência do aparelho. Está cobrando de acordo com o tanto de energia que você consumiu, uma determinada quantidade de dinheiro. Por isso que a gente saber isolar da definição de potência, que potência é energia dividida por tempo, saber isolar a energia. Dizer que energia... Opa, tá tudo errado aqui. Dizer que energia é igual a potência vezes o tempo é fundamental. Por quê? Porque muitas vezes vai ser cobrado de nós só dizer o tanto que o fulaninho do exercício, que a VUNESP deu, que a USP deu, seja lá o vestibular que você está prestando nos deu, o tanto que ele gastou. O tanto que ele gastou ou em energia ou em reais. E aí é importante, professor, mas é basicamente a fórmula da potência. Essa é basicamente a definição de potência, não está mudando nada. Não está mudando nada, mas isso cai. Isso é o que mais cai, gente. Dificilmente vai ser cobrado de vocês quanto que é a potência de um determinado aparelho. Na maioria das vezes a potência é informada. E por isso que eu falo para vocês essa expressãozinha. Mas tem diferença falar isso do que P é igual a energia dividido por tempo? Não tem diferença. É a mesma coisa. É só para vocês saberem que isso é cobrado. E também porque eu quero fazer o seguinte comentário. Energia, ela, no sistema internacional, ela é dada em Estou bugando.
joules. Mas também, isso numa situação em que a nossa energia está, numa situação que a nossa potência está em watts e o nosso ΔT está em segundos. Mas vamos supor que a nossa potência continue em watts, mas nos seja cobrado, nos seja fornecido em horas. É muito comum a energia estar em watt-hora. Não é watt por hora, é watt vezes hora. Ah, por quê, professor? Porque, como eu falei, esse é um cálculo que é muito feito para o consumo da nossa casa, dos nossos lares. Num chuveiro, você consome por horas. Quando você paga a conta do mês, se você somar todos os tempos de banho que você teve, você, pelo menos por uma hora, se você é minimamente limpo, você usou aquele chuveiro. Então, é muito mais do que uma hora. Então, não vale a pena você contar as quantidades em segundos. É um valor muito pequeno. Na verdade, o que costuma vir não é nem a potência em watts, é em quilowatts. Professor, o que é isso? Vocês lembram que eu falei para vocês, quando eu tratei de números muito pequenos relacionados à carga, de micro, nano, mili, que são submúltiplos? É como se eu estivesse dividindo aquele valor. O quilo é um múltiplo que a gente fala, que é o mesmo quilo do quilômetro. É a mesma coisa que eu falar que o nosso watt, ó, até escrever aqui, em verde. Quilowatt é a mesma coisa que dizer que o nosso watt está sendo multiplicado por 1000, ou 10 elevado à terceira. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas por que a gente usa esse número? Porque realmente, na casa da gente, a gente consome muita energia. A gente consome muita energia e por muitas horas. Então, com a potência em quilowatts e o ΔT em horas, o que aparece para nós na nossa conta de luz é quilowatt-hora. Não é por hora, não é quilowatt por hora. Tinha um professor que era muito bom no cursinho, ele tinha uma musiquinha para isso. Eu não sou o cara das musiquinhas. Mas saibam que você não está dividindo quilowatt por horas. Não tá. Pessoal, isso é uma multiplicação, tá vendo? Ó? É potência vezes ΔT. Não tem divisão. Por favor, não se confundam, senão a conta de vocês ela vai para o ralo e o que era algo muito simples se dificulta demais. É quilowatt-hora. Alguma dúvida disso aqui? Não. Não? Só uma observação, é uma conta simples. Se a gente, uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Fazendo este cálculo, a gente encontra que 1 kWh é equivalente a 3.600.000 joules. Isso é um valor importante, porque muitas vezes nos é dado um valor em kWh e nos é cobrado em joules. Sendo assim, a gente, para converter de kWh para joules, a gente multiplica? Não. Tá certo. Para a gente converter de kWh para joules, a gente multiplica por 3.600.000 e para a gente passar de joules para kWh, a gente divide. Deixa eu fazer aqui o valor de divisão. O joule, ele já é uma unidade de energia por tempo? Porque o quilowatt-hora tem o quilowatt-hora, né? Sim. E aí tem o watt-hora. Joule é a mesma coisa que falar watt-segundo. Watt vezes segundo. Ah, entendi. Só que para watt vezes segundo, é a mesma coisa que falar joule. Entendeu? Entendi. Só que como a gente está trabalhando com um watt, que é uma unidade de medida pequena, e o segundo, que também é pequeno, não vale a pena, porque senão os valores das nossas contas de luz eles seriam gigantes. Seria um valor estrondoso. Eu estou multiplicando por 1000 para tentar ficar um valor mais reduzido, entende? Então, na hora que vem na nossa conta, ele vem em horas e ele vem em quilowatts ao invés de watts. Entendeu? Podemos ir para o exercício? Sim, sim.
A gente tem 10 minutos, eu acho que dá para fazer pelo menos 2. Não, de baixo. Ó, o primeiro exercício, ele é mais teóricozão, é o exercício 3 da página 3 do material novo que eu mandei para vocês, um material que vocês não têm impressos, mas que é importante dar uma olhada. Olha no PC, olha no celular, faz numa folha do lado e bora o pau, não precisa imprimir tudo. Então vamos lá, exercício 3 da página 3. A tabela abaixo mostra os valores da intensidade de corrente elétrica correspondente em 3 lâmpadas, A, B e C. Então a gente sabe a corrente que passa em cada lâmpada quando a gente liga elas nessas determinadas DDPs. Certinho? Aí ele continua. Relativamente ao funcionamento dessas lâmpadas são feitas as seguintes afirmações. A lâmpada C é a que apresenta maior brilho, pois encontra-se submetida na maior DDP. Pessoal, o que vocês acham? Podem ligar o microfone e conversar comigo. O que vocês acham? Aí tem que fazer conta, né? Pra gente conferir se é mesmo. Tá errado. A DDP é o U? Não, Tá errado. Eu acho que tá errada porque a quantidade de brilho vai ser definida pela potência dela. Então, exato. Tem uma informação na minha explicação do que é potência que ela fica meio que implícita. E é por isso que é legal fazer um exercício como esse. Se a potência ela vai significar o tanto que o quão rápido esse aparelho converte energia, significa o tanto que ele trabalha. Entendeu? Um outro chuveiro na posição inverno, vamos pensar aqui, um outro chuveiro na posição inverno, de um outro fabricante, esse é da Lorenzetti. Lorenzetti patrocina nós. Pode ser que a posição inverno seja de 6.000 watts, vamos supor. O que isso vai significar? Que ele vai consumir menos energia, ele vai transformar menos energia elétrica em térmica. E o que isso significa na prática? O que vai acontecer com a água? A água vai esquentar menos. Entendeu? Quanto maior for a potência de um aparelho, mais ele vai consumir energia e mais ele vai funcionar. A lâmpada vai brilhar mais, o chuveiro vai esquentar mais, o motor vai rodar mais e assim por diante. Maior e melhor vai ser o funcionamento do determinado aparelho, mas mais energia ele vai consumir. Tá bom? Alguma dúvida? Vocês não falam, eu sigo. Então, o item 1 já está errado por isso. Só por isso ele já está errado. Ó, vamos grifar aqui. Maior DDP. Por conta disso, ele está errado. A lâmpada A é aquela que apresenta maior brilho, pois é percorrida pela maior intensidade de corrente. Não. Eu acabei de falar. É a mesma ideia do número 1. O que determina o brilho de uma lâmpada é a potência que aquela lâmpada possui. Item 3. As lâmpadas A e B apresentam o mesmo brilho. Será que elas apresentam o mesmo brilho? é verdade. Aham. Umas são 60. A gente sabe que potência, pelo PIL que a gente fez lá, a gente sabe que potência é igual a corrente vezes tempo. Então, para a gente saber a potência de A, o que a gente faz com esses dois valores? Multiplica eles. Dá 60. Mesma coisa com B. Multiplica esses valores, que vai nos dar 60 também. E o C, caso o próximo item pergunte, vai dar 22. Então, vamos voltar aqui. Ele nos informa que o brilho das duas lâmpadas é igual. Se a potência é a mesma, então sim, está correta, é o mesmo brilho. E por fim, ele nos fala que a lâmpada C apresenta o menor brilho. Sim, ela apresenta menor valor de potência. A e B apresentam 60, ela apresenta 22.
Está correta a alternativa. O item é o item D, 3 e 4. Tenho 5 minutos. Muito bem. Ave mãe, eu não sei o que eu faço. Eu tenho esse exercício, ele pega um tempinho. E agora? Vocês querem que esse exercício na videoaula que eu gravei, eu resolvi ele. Eu não sei qual das meninas que assistiu, ela sabe o que eu estou falando. A Jennifer. A Jennifer pode falar que eu estou sendo verdadeiro. Eu acho que não vai dar tempo, eu vou pegar a aula do próximo professor. E eu já fiz isso com a Laira na última aula, eu não quero essa mancada de novo. Então eu vou colocar no YouTube aquelas aulas e eu mando o link para vocês. Daí, por favor, assistam. Pode ser? Tá bom. Pode, mas eu acho que vai ficar até mais fácil agora, porque... Por quê? Enfim. Porque você explicou. Também. É bem melhor quando a explicação é assim. Vai ser tipo uma videoaula para complementar. É porque assim, esse exercício ele é teórico, mas ele é importante para entender definição de potência. Os próximos exercícios a gente vai exercitar isso aqui, ó. Opa, calma. A gente vai exercitar isso aqui, a energia que é consumida por um aparelho. A gente vai usar tanto o pio quanto a definição de potência para saber o tanto que ele consumiu. Ou para informar o tanto que ele consumiu em quilowatt-hora, ou para informar o tanto que ele consumiu em reais. Que é o que mais cai. Esses exercícios são os que mais caem. Daí, qualquer coisa, antes de começar o próximo módulo, eu faço um exercício disso. Se eu perceber que vocês não viram as videoaulas. Mas, para não tomar tempo do próximo professor, eu vou parar por aqui. Tá bom. Aí Beleza, eu coloco obrigado, no YouTube professor. e vocês assistem. E façam os exercícios. Eu mandei hoje, no e-mail de vocês, eu vou mandar agora no WhatsApp, uma lista a mais sobre esse assunto aqui. Sobre potência e sobre DDP. Aí vocês façam, por favor. Já tá lá no Drive, já? Já está no Drive. Tá bom. Eu vou mandar Muito no... Eu vou aproveitar que vocês... Alguns viram, outros não viram. Eu vou mandar o módulo 2 com resumo e exercícios e eu vou mandar a lista extra. É o mesmo assunto. Quem viu essa aula pode fazer tudo. Eu acho que no total dá uns 40 exercícios do assunto. Nossa. De 30 a 40, alguma coisa assim. Irra! 40 exercícios Uhul. de física. Eu Mas acho que ele tá competindo com a Laira. a Lara Nossa, também com passou certeza. bastante. Ela passou umas 4 listas. Mas, tem que fazer exercício, gente. É assim. Principalmente Ele, a exato. Laira, a prof de orgânica. Qual é o nome dela? Amo. Gente, Ai, Lu. eles não têm que fazer tudo. Dá uma selecionada nas provas que vocês fazem mais. Se por acaso eu não estou colocando essas provas, vocês me avisam, que eu passo a procurar mais exercício. É complicado, tem um pessoal que presta a UFO e o FPR, por exemplo, que estão agora no meio do ano. Eu procurei dos temas, mas é um ou outro exercício que eu encontro, mas eu não deixo de colocar, sabe? Então, se vocês me passam, Luiz, eu não esqueci do seu, mas é que é realmente difícil encontrar algum exercício em inglês, e se eu mandaria direto para você. Mas é muito chato algumas provas, mas eu não vou deixar de procurar. Então, seleciona, gente, não tem que fazer tudo. Eu gostava da matéria, então eu fazia, mas às vezes vocês não têm esse tempo todo. É uma matéria que cai. Daí vocês ponderam aí o que é mais importante. Ninguém é de ferro, né? Chorar não paga Vamos imposto. encerrando por aqui então, gente. Vocês têm alguma dúvida na nossa aula? Não. Aproveita agora. Tranquilo. Então é isso. Bom resto de quarentena. Vejo vocês em dezembro. Brincadeira. Ai, que horror. Não, daqui a pouco a gente está aí, daqui a um mês eu espero, e é isso. Falou. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau.